por E isso. você se lembra de um grande bicho de um Corinthians São Paulo que te chamou a atenção? Ah, lembro. Até. Não foi Lembra? até ruim. Tá lá em BH. Não. Ele lembra? Foi porque a gente estava no Brasileiro de 2010, aí disputando o título. A gente foi jogar no Morumbi, aí o Andrés me chamou de canto e falou assim, ó, hoje tem tanto para ganhar o jogo, para cada atleta. Caralho, presidente, beleza. Ó, mas não sei quanto que eu vou pagar, não. Mas o Andrés, assim, era outra coisa que ele pagava. Cumpria com a Cumpria. palavra. E falou assim, não, beleza, fala para os jogadores e ó, fala para os jogadores que eu prefiro que ganhe do São Paulo do que seja campeão brasileiro. Não, isso aí eu não vou falar não, presidente, tá louco? Eu quero ser campeão brasileiro e tal. Parece que ele estava profetizando, né? Porque a gente ganhou do São Paulo esse jogo e a gente acabou não ganhando o Brasileiro 2010. Mas não ganhando o Brasileiro por muito em função de todo aquele, né? Você estava num jogo, inclusive, que o Corinthians perde do Flamengo em Campinas. Eu não estava nesse jogo. Você não estava? Não, estava machucado. Tá. Nesse específico estava Que machucado. acusam o Felipe de ter entregado o resultado, que foi o que gerou toda a reclamação do ano seguinte. Que aí o São Paulo e o Palmeiras teriam entregue. Tem isso aí, tem isso no essa futebol. resenha? Você Eu já não vou parou de mentir. jogar, você pode falar. Eu não vou mentir. Eu nunca vi e lembro daquela semana de jogadores assim, treinando sério. Se você quer entregar um jogo, você não treina sério. Você está relaxado, estamos relaxados. Então, assim, comissão técnica, ninguém. Só que, igual eu te falei, não fui para o jogo. O que eu sei que tem quando você não almeja nada, um certo relaxamento. Você não entra 100% concentrado como você entra quando você está ali disputando um título ou disputando para não cair. Então, não é aquela coisa de sangue no olho. Mas, falando isso, dos meus companheiros. Agora, que eu tenho certeza que um ou outro atleta, em determinados momentos, não coloca o pé de propósito, com certeza tem, porque é ser humano. E assim, para piorar em algumas circunstâncias, os atletas são coagidos por suas próprias torcidas a jogarem mal, a perderem. Foi o que aconteceu em 2010. 2010, com O São Paulo, em 2009, o Grêmio foi jogar o último jogo contra o Flamengo lá. Com Foi reservaço. 2-1. E fez apertar, 1-0. E fez 1-0. Os jogadores, quando chegaram, desembarcaram, tomaram o calor da torcida do Grêmio. Os jogadores do Grêmio tomaram uma pressão porque o jogo foi apertado. Imagina se o moleque que fez o gol do Grêmio, não lembro o nome dele. Não lembro Já também. pensou ele dar o título pro Inter? Pois é. Então, era assim, isso, né? isso aí também, às vezes, o jogador, não é que ele queira fazer, não, mas assim, ele é pressionado e às vezes ele não tem a segurança necessária para jogar o jogo à vera. Mas ali quando chegou a reta final de 2010, que você olhou na tabela e você viu, vai jogar São Paulo e Fluminense em São Paulo e Palmeiras e Fluminense, não vai dar. Alguma coisa vai acontecer aí, cara. Então, eu já era assim, eu sempre fui de ter uma visão, fui desenvolvendo isso, mas ali, né, meu último ano, eu olhei a tabela e eu falei assim, o jogo mais difícil pra gente vai ser contra o Vitória lá no Barradão. Eu lembro. Esse é o jogo que a gente tem que ganhar, porque depois tinha o Vasco, o Vasco vinha pra cá não importando com nada. Então, esse jogo dentro de casa a gente tem que E o matar. Corinthians faz 1-0 com o Danilo. A gente tem que matar. E depois a gente pega o Goiás, já rebaixado lá. A gente também tem que passar por cima, se depender só da gente. Só que aí a gente empata com Vitória, né? E assim, a gente perdeu 2 jogadores para a seleção que foram viajar e tal. Um, o Elias, que era titular na época, o Mano estava na seleção. Mas o outro, o Jusilei, que foi, não jogou, ficou no banco, enfim. Eles chegam, sei lá, um dia antes, a gente vai para Salvador, um calor, enfim, não é por causa disso, mas teve uma participação. A gente jogou menos, porque um dos 2 principais jogadores, né, os 2 ali motorzinhos no meio de campo, eles vieram bem abaixo, obviamente, pelo desgaste, de ter viajado. Eu lembro que a viagem, acho que era para a Arábia, alguma coisa assim. Enfim, a gente acabou perdendo, para mim, o título ali. E esse jogo, para você que diz aí, você que não torce pro Corinthians, o Corinthians é sempre beneficiado. O Corinthians faz 1-0 gol do Danilo. E o juiz dá um pênalti mal ou menos, hein? Que a bola bateu na mão do Ralf, tipo, o Ralf tava com a mão aqui, ó, e o goleiro que bate mesmo. O pênalti até, não é? Eu não lembro disso. Eu lembro do pênalti. É um goleiro. E era o Simon que tava pitando, isso aí eu lembro bem. Viafra, eu lembro desse. Ele bate o pênalti, faz, e ali o Corinthians empata, e no jogo aqui, não sei se era o São Paulo ou o Palmeiras ou o Fluminense ganha. Palmeiras. Era o Palmeiras. O Palmeiras faz 1-0 também, a torcida começa a vaiar, né? A torcida vaia. O hiperfoco do seu TDAH voa, hein, velho? Essa hora voa, né? O Marlos Henrique, meu grande amigo de infância, um grande abraço, forte abraço, Marlos Henrique, irmãozão acompanhando
Grande Marcos Henrique. William, assim, eu imagino que você teve uma carreira que durou quantos anos? 2 décadas aí? 21 2 décadas anos de futebol. somando. Pouco mais de 2 décadas de futebol. A sua imagem ficou 100% atrelada com o Corinthians. Hoje, quando os caras te reconhecem, te param na rua ou em qualquer lugar no aeroporto, os caras falam, pô, o William capita do Corinthians. Você não tem essa identificação tão forte com os outros times que você jogou, e foram vários, né? Não tem, mas vou a César que é de César. Assim, no Grêmio, a gente ficou, esse time do vice da Libertadores, ficou muito marcado, porque, e eu falo isso com muita tranquilidade, a gente era um time limitadíssimo. E nós, os atletas, a gente sabia disso. Mas a torcida gostou muito. Eu acho que talvez tenha sido o vice-campeão mais celebrado pelo seu torcedor, porque você imagina, esse time não vai passar na fase de classificação. Aí o time passa, vai pegar o São Paulo, tá o campeão brasileiro, não vai passar. Passa, jogando. E o time foi encorpando, ao ponto de tomar 3-0 em Buenos Aires, e o estádio está lotado na volta, achando que a gente poderia virar. E a gente acreditava também. Acabamos perdendo, tomando 2-0. Mas aí isso então marcou muito o torcedor gremista. Mas de fato, até mais uma vez, por toda a repercussão que Corinthians causa, né, no Brasil e fora do Brasil, quando eu venho para cá e os títulos que a gente conquista aqui, chegada do Ronaldo, hoje mesmo estava conversando com um corintiano, que eu falei assim, eu fiquei 3 anos no Corinthians, aí ele me olhou assim, só 3? Assim, pô, minha sensação é que você tinha ficado 10 anos no Corinthians. Pô, William, a gente falou com o Castan, que ficou só 1 ano no Corinthians, sim, e ele é identificado com o Corinthians pra caramba, porque foi campeão da Libertadores. Aliás, 2 anos, né? Brasileiro de 2011. Não, ele ficou menos de 2 anos. Ele falou menos de... não chegou a 2 temporadas. Mas olha só que louco, ele entrou no teu lugar, basicamente, né, o Castan. Você poderia ter sido campeão. Se você tivesse um fôlegozinho um pouco maior, você teria sido campeão da Libertadores. Bate um arrependimentozinho. Sabe por que não bate? Que na minha cabeça eu olho para trás assim, e eu gosto muito de, mais uma vez, de dar mérito a quem fez por merecer. E aquele grupo todo que ganhou a Libertadores, para mim, era o grupo para ganhar. Porque se ganharam, era porque foram merecedores. O Castan, o Castan jogou pra caramba. Jogou muito. Né? E assim, e até falo, acho que ele não era para ser ele o titular, era para ser o Paulo André, que vinha sempre substituindo ali, ou o Chicão e tudo. Pro Mundial. Exato, e aí foi no Mundial. Mas o Paulo teve uma lesão no início da temporada, o Castan começa super bem, o time vai, o Tite não mexe, e campeão invicto da Libertadores, né? Para poucos, né? Então, o Castan é negociado, final do ano, Paulo André titular junto com o Chicão, campeão do mundo, jogaram pra caramba. Mas nessa aí fica o sentimento de puta, eu podia estar lá? Não, eu tava. Pouco você parou pra eu sim, o que eu podia estar, eu estava, que era de longe, torcendo, vendo meus amigos ali celebrando, vendo um trabalho, porque de fato eu penso muito isso, assim, se ganhou com o Castan, era porque o Castan, canhoto, mais rápido que eu, para aquele time, para aquele encaixe, era o time que deveria ser construído mesmo para poder ser campeão, entendeu? Daquele time de 2000. E teve assim, né? Eu brinco com meus amigos assim, antes de 2012, antes do Brasileiro de 2011, teve o Tolima, em janeiro, que eu já não estava. Eu falei assim, eu escapei do Tolima. E ali o Roberto Carlos acabou saindo, o Ronaldo, pelos motivos, né, óbvios, de lesão e não aguentar mais tanta dedicação de esforço. Você concluiu 2010. E eu paro em 2010. A gente vai falar sobre a taça e tal, mas eu não sabia disso. A gente conversando aqui, você parou com o futebol em 2010. Parei em 2010. Parou no Corinthians, pô. Quantos anos você tinha? 34. E decidiu parar por quê? Porque quando eu tinha lá meus 18, 20 anos, quando eu olhava assim para um atleta, ou os atletas que paravam nessa época que eu era novo, eles jogavam até os 33, 34, 35. E eu cresci com meio que esse número aí na cabeça. Se eu jogar até os 35 anos, tá bom. E eu tinha em 2010, assim, eu já tinha falado que ia parar em 2010 e tudo, mas eu tinha muita convicção que a gente seria campeão da Libertadores 2010. Acho que o time estava muito assim azeitado, a comissão técnica,
E isso acabou não acontecendo. Então, ficou de certa forma, ficou uma tristeza. E a gente ainda não ganhou o Campeonato Brasileiro, porque eu queria encerrar meu ciclo no Corinthians com o título. Na trave, mas enfim, aquelas coisas. Não dá para ter tudo na vida e foi o que aconteceu. Quem foi